Bom, a família de Jacó, ela era grande, em torno de 66 pessoas. Exatamente 66 pessoas, se eu não estou enganado. Apesar de 12 filhos, tinha as concubinas, tinha filhos dos filhos, então era um grupo grande de pessoas. E eles iam agora reconciliar com o irmão Esaú. Esse era o objetivo agora. E Jacó ele planeja essa situação. Jacó ele ora a Deus. Ele está com medo de Esaú. Ele está com medo do irmão dele, ainda está nervoso, furioso. Então ele já pede a bênção do Senhor para ajudar nesse encontro e nessa reconciliação. A família de Jacó sendo grande, Jacó faz um planejamento, ele cria uma estratégia. Vai um grupo de pessoas na frente, separa a família, vai um grupo de pessoas na frente, dá um presente para meu irmão Esaú. Depois vai um outro grupinho, dá outro presente. Isso na jornada. E por último, vem ele. A ideia dele é que esse presente já ia apaziguando o irmão. Porque a última vez que ele saiu de lá, o irmão estava muito bravo. Ele tinha medo de encontrar com esse irmão agora. A palavra fala que eles atravessam um riozinho. E Jacó diz, vai o primeiro grupo, vai todo mundo, faz conforme eu falei. E só fica Jacó sem atravessar o rio. Ali ele encontra Deus, mas de uma forma diferente. Ele encontra numa luta. Ele luta com Deus. E eles viram o dia lutando. Quando Deus viu que Jacó não ia parar de lutar, Deus tocou no nervo do quadril e isso deslocou a coxa. Deslocando a coxa, aí Jacó parou de lutar. Mas Jacó disse que só pararia de lutar se fosse abençoado. Como Deus viu que ele resistiu e persistiu, Deus abençoou a Jacó. Falou que agora ele era um príncipe, porque ele prevaleceu. Ele não desistiu. Ele continuou lutando. Essa história é bem conhecida dele lutando com Deus. Ele termina de lutar com Deus e ele atravessa o rio e vai reconciliar com o irmão Esaú. Chegando lá, depois de vários presentes recebidos, acontece uma cena de filme, uma cena sublime, descrita em Gênesis da Bíblia. Eles se encontram, eles correm ao encontro um do outro, eles se abraçam, choram, desaguam as mágoas e eles se reconciliam. Depois de reconciliar, Jacó ele vai para uma cidadezinha chamada Siquém. Esaú não está com eles, pois Esaú foi na frente. Jacó falou, olha Esaú, pode ir continuando essa jornada, porque eu estou com criança, estou com um gato que eu tenho que alimentar, então eu vou indo aos poucos, mas lá na frente a gente se encontra. Jacó ele para na cidade de Siquém. Na cidade de Siquém vai acontecer uma história peculiar agora. Siquém é o nome da cidade e do príncipe da cidade. O príncipe da cidade, ele gosta de uma filha de Jacó, chamada Diná. Não é a mãe de Diná, é só Diná mesmo. Ele encontra Diná, ele gosta dela, a palavra fala que ele violenta ela. Que gostar é esse, né? Gostou, mas violentou ela. Ele abusa dela. E Jacó fica sabendo. E Jacó conta para os filhos dele. Fala assim, olha, abusaram, violentaram a minha filha, vossa irmã. O rei, que era o pai de Siquém, não sabia que o filho dele tinha cometido essa atrocidade. Foi lá encontrar com Jacó, propondo uma aliança.
Os filhos de Jacó, sabendo de toda essa história do abuso, ele fala assim para o rei: olha, tem uma condição somente de a gente fazer uma aliança aqui. É se todos os seus homens circuncidarem, assim como nós somos circuncidados. Se todos eles circuncidarem, nós fazemos aliança. Lembrando que eu ainda vou entrar no tema da circuncisão algum dia, falando especificamente disso para não ter sombra de dúvida. O rei vai lá levar essa proposta para os dele e eles aceitam essa condição. Eles aceitam que todos passem pela circuncisão para eles agora ter uma aliança. No entanto, acontece um desastre. Nessa madrugada, 2 filhos de Jacó lembram do que aconteceu, bate aquela raiva, aquela fúria vindo no coração. Se eu não me engano, é Simeão e Levi o nome dos dois filhos de Jacó, pela alta madrugada, lembra que abusaram da irmã, acordam, tiram a espada, planejam, vão pela cidade, matam todos. Exceto a família de Jacó, eles matam todos. Então você imagina a chacina que aconteceu naquela cidade. Deus aparece para Jacó e ele fala assim: Jacó, pega a sua família, fala para eles vender esses ídolos, esses acessórios que estão usando, essa idolatria toda, todas essas coisas que eles estão com eles. No tempo que eles ficaram nessa cidade, eles se encheram do que não era para encher. Lembrando que a história bíblica, ela se passa num período maior. Às vezes eu conto vários detalhes, a palavra conta vários detalhes, mas vai meses, anos aí. A gente tem que se atentar nisso. E Deus fala isso para Jacó. Jacó reúne os familiares e fala para eles: olha, se livrem desses acessórios, dessas idolatrias, destes ídolos e vamos partir daqui. Agora, já caminhando para o final, a jornada que Deus propôs a Jacó era Betel, cidade da luz. Jacó vai com os familiares para Betel. Chega lá, Deus fala com Jacó de novo e fala assim: olha, agora você já não é mais Jacó. Agora teu nome é Israel. Esse é o seu novo nome. Depois dessa aparição de Deus a Jacó, eles vão de Betel para, deixa eu ver aqui, lembrar o nome, Efrata. Provavelmente uma cidade perto dali. No caminho acontece um acaso. A mulher dele, Raquel, grávida, se encontra em complicações de parto. E nessas complicações ela falece, mas o filho vive, que é o Benjamim. Agora, Jacó, ele vai até o pai dele, Isaac. Velhinho de tudo. Chega lá, ele já está nos seus últimos momentos. Ele falece, Isaac, o pai de Jacó, falece, e Jacó e seu irmão Esaú sepultam ele. No mesmo lugar onde Abraão está sepultado, agora também o Isaac, que é o pai de Jacó e de Esaú, está sepultado. Então Jacó ele perdeu nesse caminho a mulher dele, Raquel, agora perdeu o pai. É um período aí mais difícil da vida de Jacó. Agora vai entrar a história de José. Só tem alguns detalhes da vida de Jacó que acontecem na história de José. E quando a gente fazer o vídeo, a gente vai ver esses detalhes. Mas para entender o desfecho da vida de Jacó, Jacó ele foi passar seus últimos dias, foi morar perto do Egito, onde estava José, seu filho. E lá nos seus últimos dias, ele profetiza e dá a bênção a todos os seus filhos. Algumas palavras mais duras, outras palavras mais proféticas e abençoadas. Depois
Depois de ele declarar essas bênçãos, aí ele morre. E ele também é sepultado com seu pai Isaque e com seu avô Abraão, ficando assim os 3 patriarcas, Abraão, o Isaque e o Jacó. Essa foi a história de Jacó. Depois a gente vai ter a história de José. Sempre que você vê a playlist que a gente está montando de personagens bíblicos, você pode acompanhar personagem por personagem para entender a história e às vezes se identificar com a história e aprender de Deus algumas coisas. Bom, foi muito bom. É um vídeo longo, a história de Jacó é longa. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. Vamos ter o vídeo de José em breve. Temos muitos projetos para esse ano de 2022, muita coisa nova. E obrigado para você que acompanhou até aqui. Esse foi o Irmão Mais Velho. Até uma próxima.